Bom dia, meu nome é Olavo e hoje a gente vai aprender química, revisão da prova de química de sexta. Ok, vamos lá. A gente vai falar sobre os modelos atômicos, que existem três modelos atômicos: os modelos atômicos de Dalton, o modelo atômico de Thomson e o modelo atômico de Rutherford. Primeiro a gente vai falar sobre o modelo atômico de Dalton. O que foi esse modelo? Dalton falou que o átomo era indivisível, ele falou que o átomo era maciço, ele falou que o átomo era esférico e ele falou também que o átomo era indestrutível. Indivisível por quê? Dalton acreditava que o átomo era a menor partícula que poderia se existir. Maciço é por causa que ele tem massa. Esférico, por causa que ele é uma esfera. E indestrutível por causa que ele não podia ser quebrado, ou seja, ele não podia ser divisível. E de acordo com o tempo, Dalton teve algumas complicações com esse modelo de Dalton. Ele não conseguia explicar a natureza elétrica da matéria. O que é isso? Quando você não liga para a qualidade. Quando você atritava uma vareta e aproximava sobre um monte de papel, os papéis eram atraídos por causa da eletricidade. O modelo de Dalton não conseguia explicar a eletricidade, entendeu? Então surgiu o modelo de Thomson. O que foi esse modelo? O Thomson foi o pai do elétron. O pai do elétron, porque ele descobriu o elétron de acordo com um experimento que ele fez, que se chama tubos de raio catódicos, que depois você vê na apostila, tá bom? O que era o átomo para ele? O átomo é esférico, ele era neutro e ele era divisível, ou seja, o átomo era uma esfera positiva aqui, né? Com os elétrons espalhados pelo átomo, no caso, né? Que aqui é espalhados pelo átomo, o elétron. E ele chamou esse elétron de pudim de passas, por causa que ele falou que parecia um pudim de passas, o elétron dele, mas eu não acho não. Enfim. Rutherford. Ok, o que o Rutherford falou com o modelo atômico dele? Ele falou que o núcleo, que ele dividiu em dois, né? Núcleo e eletrosfera, o átomo dele. Ele dividiu em dois. O núcleo, ele era maciço, pouco volume e ele era positivo. E a eletrosfera, o que era a eletrosfera? Era semelhante ao sistema planetário, que os elétrons, oh meu Deus, os elétrons giravam em torno do núcleo. Ele tinha um vazio atômico, percebe o vazio, e um grande volume de carga negativa. E ele fez um experimento que era bem assim. Ele bombardeou de radiação uma lâmina de ouro. Aí ele percebeu que alguns feixes de radiação passavam sobre a lâmina. Aí ele tentou explicar assim: radiação, a radiação passava pela eletrosfera. Por quê? Porque ele era um vazio atômico. Mas quando chegava no núcleo, ele não conseguia passar. Ele não conseguia passar. Por quê? Porque ele era maciço. Ele não podia passar dele. Mas na eletrosfera, como que é um vazio atômico, podia passar livremente. E é isso. Vamos lá. Oh, meu Deus. Ok. O que é um número atômico? Um número atômico é uma grandeza que identifica e diferencia os átomos entre si. Como que a gente pode ver onde que está o número atômico? O número atômico é esse de baixo. E esse número de baixo é um número atômico, e o número atômico é igual ao número de prótons. Ou seja, o que é esse número de baixo nesse nesse elemento aqui? Esse número de baixo aqui é o número atômico e o número de prótons. Tá ok? Lembra, o número de baixo é o número atômico e o número de prótons. Tá ok. Número de massa. O número de massa é esse aqui.
E como que a gente calcula o número de massa? Número atômico mais o número de nêutrons, que aí o exercício vai fornecer os dois. Ok, vamos lá. Estado fundamental e estado neutro. O que é isso, Olavo? Estado fundamental, ou estado neutro, é quando o elemento não está eletrizado, não está eletrizado no caso, né? Não está eletrizado nem positivamente nem negativamente, ele está neutro. Dentre esses elementos aqui, fala qual que é o elemento que está no estado neutro, estado fundamental. Isso mesmo, esse aqui. Por quê? Esse aqui está eletrizado com 2 mais. Esse aqui não está eletrizado com nada, percebe-se? Não tem nada aqui. Então, é esse aqui que a gente precisa prestar atenção, que é o estado fundamental. O estado fundamental tem uma característica. O número atômico vai ser vai ser igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons. Então, nesse aqui, que é o estado fundamental, o número atômico é 11. Qual que vai ser o número de prótons? Isso mesmo, 11. E qual que vai ser o número de elétrons? Exatamente 11 também. Então, o estado fundamental tem essa característica. Vamos seguir. Ó, o que é um elemento químico? O elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Aqui, nesses dois elementos. Me identifique onde está o número atômico. Vai, fale pra mim. É esse aqui. É o de baixo, lembra? É sempre o de baixo. Ou seja, 17. Os dois têm os mesmos números atômicos. Ou seja, um elemento químico. Legal. Deixa eu apagar aqui. Seguindo. Íon, ânion e íon cátion. Ok. Estado eletrizado. O que é um estado eletrizado? É quando um átomo se encontra no estado eletrizado, que não está neutro, que está em um estado eletrizado positivamente ou negativamente. Quando está positivamente, se chamam íon cátion. Quando está positivo, ou seja, está doando elétrons. Como que a gente consegue ver se um elemento é um íon cátion ou como que você consegue ver que o elemento é um íon cátion? Quando tá aqui, ó, mais 2, mais 1, quando tá mais no caso. Quando tá mais aqui em cima do elemento, que está ou seja, que está eletrizado positivamente. E o íon ânion é quando o átomo está eletrizado negativamente, quando ele recebe elétrons. Ou seja, quando você vê um negativo assim em cima, você já sabe que é um íon ânion. E quando você vê um positivo assim em cima do elemento, é um íon cátion. Isso já é óbvio. E o que eles têm em comum? Aqui. O número atômico, que é o número de baixo, que fingimos que... Vamos pegar esse aqui. Fingimos que o número atômico desse aqui é 5, por exemplo. Ó, como que a gente vai descobrir o número de prótons, o número de elétrons? Aqui, o número atômico é 5. O número atômico é igual ao número de prótons. Ou seja, o prótons vai ser 5 também. Mas aqui está falando que é diferente de elétrons. Ou seja, 5, que é o número atômico, vai ser menos esse número aqui que está em cima. Sempre assim, quando você vai calcular elétrons, vai ser o número atômico menos esse número aqui que está em cima dele, quando ele está eletrizado, que vai ser 2. Então fala, qual que vai ser o número de elétrons desse elemento aqui? Vai ser 3. Vamos pegar o mesmo exemplo, 5. Vai ser diferente, né? Vai ser 5. Oh, meu Deus. Como eu falei, número atômico vai ser igual ao número de prótons. Então o número de prótons esse aqui é 5.
E o número de elétrons vai ser 5 menos esse número aqui que está em cima, menos 1. Cuidado aqui, que aqui vai ter um jogo de sinal. Menos com menos é mais. 5 mais 1 vai dar 6. Número de elétrons é igual a 6 desse daqui. Legal, né? Ok. Tipos de átomos. Existe o tipo de átomo isótopo, isóbaro e isótono. Olavo, o que é isso? Ó, isótopo é quando tem um número de prótons iguais. Isótopo, número de prótons iguais. Que nem esse exemplo aqui. Me identifica onde está o número de prótons nessa figura aqui, né, nesse elemento aqui. Exatamente, esse aqui de baixo. 6 e 6. Ele é um elemento isótopo. Isóbaro, o que é um átomo isóbaro? São elementos com números de massas iguais. Cadê o número de massas nesses dois elementos aqui? Me identifique. Exatamente o 14. Esse aqui. O de cima. Número de massa sempre em cima. Isótono. O que é um elemento isótono? Número de nêutrons iguais. Olavo, como que calcula essa porra de nêutrons? Por causa que aqui não aparece número de nêutrons. Calma, é só você fazer números de massas menos um número atômico. Onde está o número de massa e o número atômico desse aqui? Número de massa, número atômico. E como que você acha o número de nêutrons? Número atômico, 12, menos número de massas, 12, menos o número atômico, 6. 12 menos 6 dá quantos? 6. Esse aqui, qual que é o número de nêutrons? Vai ser 11 menos 5. Número de massas menos número atômico, que vai ser 6. Você concorda que o número de nêutrons desse aqui é igual a esse aqui? Então, é um elemento isótono, quando tem o mesmo número de nêutrons iguais. Legal. O que são átomos isoeletrônicos? Isoeletrônicos é quando eles têm um número de nêutrons iguais. Aqui, vamos pegar esses dois elementos aqui. Ó, percebe-se... Oh, meu Deus, espera aí. Percebe-se que esse aqui está no estado fundamental, né? Esse daqui está no estado fundamental, esse aqui, né? Por causa que não aparece nada aqui. Então vai obedecer a essa regra, que vai ser o número atômico, que é esse aqui de baixo, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Ou seja, o número de elétrons aqui a gente já pode falar que é 10, tá bom? E esse aqui não está no estado fundamental, por causa que aqui tem um menos, que é quando só tem um menos, é 1, é menos 1, tá ok? Como que a gente calcula o número de elétrons quando ele está eletrizado? Vai ser um número atômico menos esse número aqui de cima. Que novamente, cuidado, tem jogo de sinal, menos com menos é mais. Que vai dar 10 o número de elétrons. Concorda que o número de elétrons desse daqui, desse elemento, é igual ao número de elétrons desse daqui, por causa que é 10 e 10? São os isoeletrônicos, números de nêutrons iguais. Entendeu? Perguntas. Qual é o modelo atômico conhecido como bola de bilhar e pudim de passas, respectivamente? Qual que era o modelo atômico mesmo que eu falava que era que parecia uma bola de bilhar? Lembra? Que era o modelo atômico de Dalton. E esse aqui, pudim de passas, qual que era? Era o de Thomson. Ok. Quem é o pai do elétron? Esse é fácil. Thomson, usando aquele método lá de tubo de raios catódicos. O que é a eletrosfera? Lembra aí. Lembra. É aquele lá que é parecido com uma órbita planetária
que ele é um vazio atômico e ele é negativo. Lembra que tinha o átomo e o núcleo do átomo, e aqui era a eletrosfera, que os elétrons giravam em torno do núcleo? Então, essa é a eletrosfera. O que é um átomo isóbaro? Isóbaro. O que é um átomo isóbaro? É um átomo que tem um número de massas iguais. Você tem que lembrar que número de massa é representado por essa letrinha A, número atômico é representado pela letrinha Z, e o número de elétrons é representado pela letrinha E, e o número de nêutrons é representado pela letrinha N. Lembra disso, tá? O que é um átomo isoeletrônico? Essa é fácil. Lembra aí. Quando o átomo tem os mesmos números de elétrons. Fácil, né? E o que mais? Acabou. Se você ficou até o final do vídeo, comenta pão saboroso. Não, comenta não, né? Fala aqui no meu privado pão saboroso, por favor. E é isso, acabou, né?